Quintela, é o seguinte, para mim, eu e Jorge Veras, para mim é um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Verdade. Mas eu joguei com o Arthur, joguei com o Pedro Basílio. Aí as pessoas, na época, hoje as pessoas perguntam, Edmar, tu jogou com fulano e tal? Aí eu digo, não, ele que jogou comigo. Eu fui artilheiro, eu fui titular dos 6 clubes que eu joguei. Aí o cara, lá no Adalto, o cara pergunta, rapaz, Edmar, tu jogou com o Gil? Não, ele que jogou comigo. Ele jogou comigo. Aí na brincadeira dele, certo? Aí tem uma resenha que uma vez o Arthur tinha parado de jogar, e eu estava jogando ainda no 13 de Campina Grande. Aí nós viemos passar as férias em Fortaleza, aí eu me encontrei com o Arthur, nós fomos para Barra do Ceará, aí fomos de táxi e nós voltamos de ônibus. E na volta, o Arthur com aquele vozeirão dele, né? E eu bem sentadinho lá, que eu não gostava de aparecer. Aí o cara olhou pro Arthur assim, Arthur, comerciário, o cara comerciário, Arthur, tu de ônibus. Aí o Arthur olhou para assim, e tu tá de quê? Tu tá de avião, tá de Zeppelin, tá de helicóptero? Aí assim, Arthurzão da história. É coisa que a gente lembra do futebol, eu juntamente com o Pedro Basílio e Arthur, a gente ia para uma mesa de bar e tomava naquela época 600 ml, a gente tomava 65 cervejas em 3 horas. Aí eles olhavam para mim, aí eu digo, vou embora. Eles diziam assim, lá vai o sonso. Eles chamavam de sonso. Aí eu resenha que a gente lembra demais e me dá muita saudade de Arthur e Pedro Basílio e Erasmo. O Veras acabou de falar, vários atletas passaram pela mão dele, né? Ele na base, Edinho, o Everton, Bruno Melo e tantos outros. Isso é muito legal, é muito gratificante, porque é uma vida que foi transformada através do esporte. E, claro, com dedicação de homens que se propuseram a fazer a diferença na vida dessas pessoas. Muito legal. Viu, Quintela? Hoje o futebol cearense não respeita os Jorge Veras, não respeita Edmar. Infelizmente. Infelizmente acontece isso aqui. Nós ficamos chateados com isso. Aí você chega no Criciúma, super bem recebido. O Vera chega no Grêmio, super bem recebido. O Yarley chega no Internacional, bem recebido. O Jardel chega em Portugal. Aí aqui os caras não são valorizados. Aproveitando a oportunidade dela, hoje eu estou chateado não com o Ceará, porque o Ceará chateado com alguns dirigentes, porque o Edmar, eu vou aqui até perder o Edmar foi... Fica à vontade. Que jogou mais partidas, 591 partidas. 591 partidas, muita coisa. 7 títulos. Vários gols como volante, né? 58 gols. 58 gols. O maior batedor de pênalti. Expulso uma vez. É muita coisa. O cara como volante expulso uma vez. Há controvérsia, viu? Há quem diga que foram 2. Há quem diga que foram duas expulsões. Não, uma aqui na carreira. Já encerra na carreira. É um absurdo, né, 13 de Campina Grande. É um absurdo. Um volante outra coisa, antigo ter 2 expulsões na carreira. Meu irmão, é fantástico. Eu ia ganhar o Belfort Duarte na época. Aí hoje eu me chateio porque fizeram um busto por Lisca e não fizeram para mim. Cara, brincadeira. Eu tenho que ficar chateado. Eu sei que não vão tirar. Não vão tirar o que eu ganhei, não. Eu ganhei com mérito, ganhei com responsabilidade, eu fui jogador que joguei muitas partidas doentes. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu honestamente gosto do trabalho do Lisca, mas eu sei que o nosso futebol produz muito mais técnicos melhores, e aí você fala um negócio fantástico. O título do Lisca no Ceará foi livrar o Ceará de 2 rebaixamentos e ter um busto. E aí o Edmar, que tem uma história espetacular, um dos maiores vencedores de títulos no nosso estado, o cara que tem uma história lindíssima no Ceará, acabou de falar, 591 jogos, 58 gols, uma expulsão apenas, e não tem um reconhecimento, velho. 9 títulos, se não me engano. Assim como aquele busto foi entregue pela torcida, né? Não foi o clube, né? Foi a torcida. Não foi a instituição, né? Não foi a instituição, foram torcedores, né? Eu acho que os torcedores também poderiam, né? Se juntar e fazer também para os grandes jogadores que passaram pelo clube. Claro. Ótima observação, Aguiar. Muito obrigado. Foi o torcedor. Mas, de fato, esse reconhecimento falta. É muito falho. Desculpa, te interrompi. Pode ficar à vontade.
Falar a respeito um pouquinho dessa história que o Edmar iniciou. Nós aqui não estamos para dizer que o Lisca não é um bom treinador. É um bom treinador, é um cara muito inteligente, uma pessoa muito inteligente, mas ele fez muito pouco pelo Ceará, livrar 2 rebaixamentos, mesmo que seja a torcida, pelo Umbusto. Você vê a história do Edmar, brilhante. Eu acho que se juntar vários jogadores, assim, que jogou o Ceará, não tem tantos títulos, tantos jogos como o Edmar. História, eu acho que é uma das histórias mais bonitas do futebol cearense, essa história desse cidadão, camisa 5, por muitos anos, chamado Edmar. Eu faço parte desse grupo, ex-atletas, que os clubes não têm muito respeito, sabe, pelo ex-atleta. Eu vou dizer por quê. Por exemplo, lá em Porto Alegre mesmo, eu tive conversando com alguns amigos, ex-atletas ficam nas tribunas, tem um lugar especial para os atletas lá na arena. Aqui você tem que se humilhar lá na Agapa para pegar um convite, para pegar um ingresso, e são reduzidos os ingressos. Muitas vezes o atleta vai lá, liga, não tem mais não, só era 20. Quer dizer, isso é uma humilhação. Por exemplo, nós que estamos aqui, eu vou falar do Edmar mais uma vez. Por exemplo, o Edmar, essa história brilhante. Quer dizer, o Edmar só pode ir para o jogo se ele, na quinta-feira, para domingo, pegar um ingresso. Se ele não pegar, ele chega lá, quem está lá, eu sou Edmar, tenho tantos títulos, tantos jogos, o cara não quer nem virar a cara para ele. Eu estou falando, mas é verdade. Eu estou falando o Edmar, mas não é só Edmar, não sou eu, não. É todos os ex-atletas do futebol cearense. A história é esquecida, isso é muito triste. Isso é triste, cara. Outro dia eu estava falando com o diretor de Ferroviário, o livro está lá para contar quase 70 gols, mas ele não sabe que eu fiz 70 gols. Se ele não vê o livro lá, 170 e poucas partidas, um dos maiores artilheiros no campeonato, em campeonatos brasileiros, fez mais gols em campeonatos brasileiros, fui eu, mas ninguém sabe. Teve um jogo contra o 13 aqui, nós jogamos de 5-4, eu fiz 4 gols. Mas é um pouco esquecido isso, porque só vive o momento. A história de um clube desse você está vendo toda hora o Fortaleza e o Ceará brigando. Nós ganhamos título em tal ano, ali foi o Ceará, e o Ceará está recuperando título, não sei de quantos. Mas esses títulos aí, o Edmar deu quantos? Fez parte dessa história? 7. Mas ninguém lembra. Um tetra, né? 7 títulos. Quer dizer, tem uma história brilhante dentro do clube. Eu estou falando o Edmar porque é o que está aqui presente. Claro. Mas tem outros jogadores que têm história brilhante dentro desses clubes, que é esquecido, se chegar no clube é proibido de entrar. Isso é muito triste. Você chegar no Ceará, no Fortaleza, o ex-atleta, ele fala o nome. Eu convivi com isso no Fortaleza. Eu trabalhava lá e chegou uma vez, não lembro que era o atleta lá fora, o segurança não deixou entrar. Ele contou a história, pois chama fulano, e se humilhando para chamar um ou outro. Isso é triste demais. O cara que ganhou tantos títulos num clube, ser proibido de entrar no clube. Isso é que me chateia. Não só eu, mas nós que temos uma história dentro desses clubes, de ser proibido até de entrar. Então imagina um Adílio, um Zico, um Leandro chegar no Flamengo, os caras são reverenciados toda hora. O Leandro agora fizeram uma festa para o Leandro lá no Rio de Janeiro, chorando lá, cantando o hino, porque eles lembram desses atletas que têm uma história, que deram títulos importantes para o clube. Lá eles lembram. O Grêmio já me chamou 2 vezes para me ser homenageado lá, mas devido ao meu trabalho aqui, geralmente essas festas é final de semana, e eu, como estava trabalhando no Fortaleza, não tinha tempo para ir, pedi desculpa e não fui. Quer dizer, aqui eu nunca fui lembrado, joguei nos treinos, ninguém nunca me homenageou em nada. Poucos torcedores já sabem desse problema que aconteceu comigo. Estava no projeto, aí a Vedesmário ligou para mim, pedindo para fazer eu e o João Marcos, os 2 jogadores que ganharam o tetra. Aí eu cheguei, quando eu fui, parei meu carro em frente à entrada lá do estacionamento. Aí o porteiro lá, segurança, onde você vai, senhor? Aí eu sei que ele não me conhece não, que não tem um nome na testa não. Aí dona Helena estava ao lado, dona Helena. Aí, dona Helena, é por isso que eu não venho aqui, por causa disso. Aí fui lá dar entrevista, quando eu voltei com raiva, né? Eu não queria nem ir mais. Quando eu voltei, aí ele correu. Edmar. Rapaz, o meu pai vai ficar com raiva de mim, porque ele é seu fã. Eu digo, rapaz, eu não estou com raiva de você, não. Estou com raiva da maneira que você se expressou para mim. Faça o seguinte, chega uma criança, um adolescente, um senhor, peça para
para se identificar. Exato. Faça isso por mim. Aí dei um abraço nele. Pronto. Outra vez foi, o 13 veio jogar contra o Fortaleza e foi treinar no campo do Ceará. Eu fui barrado de novo lá. Eu fui barrado. O porteiro, eu me apresentei, né? Disse, eu sou Edmar, joguei Ceará e tudo isso. Eu joguei no 13, tem meus amigos aí. O porteiro disse assim, nem lhe conheço, nem você tem autorização para entrar. Aí eu enchia. Meu Deus do céu, aí eu telefonei para o Evandro não atendeu, quem atendeu foi eu Desbringel. Aí mandou eu entrar. Mas só que eu entrei xingando a ele. Isso é triste, né? É chato. Dela. É chato.